A gente vai continuar agora com transporte, mas vai entrar num transporte um pouquinho diferente. A gente não vai mais estar trabalhando só com fluido. Então, a primeira coisa, a primeira parte da disciplina é caracterizar materiais sólidos. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre caracterização de partículas sólidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar quando a gente está falando de material particulado é como que ele pode aparecer nos nossos processos. Então, os processos industriais, eventualmente, a gente vai ter aí a presença de materiais sólidos, de sistemas particulados, dentro do nosso processo. Uma das formas dele estar aparecendo é como parte integrante do nosso sistema. Para ser parte integrante, então ele vai estar fazendo parte do nosso sistema, como por exemplo, pode ser um catalisador dentro de uma reação. Os catalisadores normalmente eles são fase sólida. Eles podem ter aí, eventualmente vão estar entrando em contato com líquidos ou gases, com outros fluidos. Eles podem estar aparecendo também como produtos. Então, do meio de algum processo meu, a gente vai estar gerando um processo que vai resultar em um produto sólido. E a gente vai ter que lidar, transportar eles de algum lugar para outro. Ou até mesmo como resíduos, coisas que a gente vai estar descartando. Mas de qualquer forma, em qualquer uma dessas etapas, a gente vai ter que estar avaliando como transportar, como carregar esse meu sólido de um lado para o outro dentro do meu processo entre equipamentos e tudo mais. Dentro das operações unitárias, a gente tem alguns exemplos para estar citando, operações que vão estar envolvendo partículas. A primeira delas que a gente pode citar é a mistura, quando a gente está trabalhando com mais fases, que a gente quer homogeneizar o sistema, pode ser várias fases sólidas ou diferentes materiais sólidos, ou ainda misturar com alguns outros fluidos. A gente pode estar querendo também reduzir o tamanho da partícula, dos sólidos que a gente tem, por exemplo, utilizar moinhos para fazer a quebra da partícula. Ou a gente pode estar querendo peneirar. Um dos exemplos de peneiramento são as indústrias farináceas, porque as farinhas, no geral, elas têm uma granulometria específica que elas precisam respeitar, um tamanho que elas precisam respeitar. Então, o peneiramento é uma maneira industrial de a gente estar separando o tamanho e descartando as que não estão obedecendo o tamanho que a gente precisa. Existem reatores fluidizados, ou fluidização no geral, secadores por fluidização também, que seria a mistura de um fluido com um material sólido com uma característica específica que a gente vai estar estudando mais no decorrer da disciplina. Ou a gente pode estar trabalhando com leitos fixos também, que são parecidos com o sistema de fluidização, são leitos que têm partícula e têm sólido também, mas com um comportamento diferente. Ou a gente pode estar simplesmente transportando os nossos sólidos, levando de um sistema para outro. Para caracterizar nossas partículas, a gente tem duas coisas que a gente pode estar avaliando dentro das propriedades. Elas podem ser propriedades primárias ou podem ser propriedades secundárias. Dentre as propriedades primárias, a gente pode caracterizar a massa específica, a forma, porosidade ou tamanho. Essas são geralmente as mais importantes e as mais fáceis também de a gente obter dos nossos sistemas e que caracterizam bem as nossas partículas. Ainda dentre as secundárias, que foge um pouquinho do escopo da disciplina, mas existe muita análise sobre isso, a gente pode falar sobre compressibilidade mecânica, coesão, ângulo de repouso, resistência ao escoamento ou segregação. O importante é que se a gente estiver trabalhando com transporte, por exemplo, com esteiras, o ângulo de repouso é bem importante, porque a gente consegue ver qual é a altura que eu consigo empilhar, qual é o ângulo que esse meu sistema vai poder obedecer para ele não estar escoando, por exemplo, contrário, se eu estiver subindo, ele não vai estar escoando para baixo, por exemplo. Os tipos de material a gente vai classificar como homogêneo ou heterogêneo. Uma das classificações que existem é dessa maneira. O que é o ideal? O ideal é a gente ter uma mistura homogênea. Para uma mistura ser homogênea, a gente vai ter o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma massa específica, ou seja, é um material muito arrumadinho, bonitinho, ideal. Quando a gente está trabalhando com misturas heterogêneas, a gente vai estar com uma faixa de tamanho maior, com formas diferentes e com uma massa específica irregular. Uma vez que a gente tem tamanho diferente, a gente tem volume diferente das partículas, a gente vai ter uma massa específica, às vezes, um pouco diferente, dependendo do sistema que a gente vai trabalhando. A gente tem que arrumar um meio de avaliar esse meu sistema, principalmente os heterogêneos, de classificar e poder representar esse meu sistema. Para eu poder, por exemplo, fazer os cálculos, eu necessito de um valor que represente de tamanho para as minhas partículas ou uma forma
que eu conheço de partículas. Essa classificação a gente pode fazer ela de forma mecânica, colocando barreiras sólidas para poder dizer, esse tamanho passa, esse tamanho não. Ou a gente pode classificar de uma maneira dinâmica quando a gente utiliza um fluido para fazer essa separação de tamanho, por exemplo, de densidade de mistura. Uma das maneiras de a gente caracterizar a nossa partícula é a comparação com algumas formas que a gente já conhece. Um dos conceitos que a gente tem é o conceito de esfericidade, ou os fatores de forma, que vai dizer para a gente quão perto de uma esfera é a nossa partícula. Ou seja, se for uma esfericidade igual a 1, a gente tem uma partícula exatamente redondinha, igual uma esfera. A gente vai estar trabalhando também com uma análise granulométrica, ou seja, a gente vai achar uma distribuição de tamanho. Então, o que a gente vai analisar hoje são peneiras mais para frente, e a gente vai ver que a gente vai ter uma análise granulométrica. Então, a gente não vai ter um tamanho único, a gente vai determinar um tamanho que represente, mas a gente não tem apenas um tamanho dentro de uma mistura heterogênea. Só as esferas e os cubos, elas têm um parâmetro que consegue representar exatamente a nossa forma. Então, por exemplo, se eu tenho uma esfera, eu consigo, se eu disser o diâmetro dela, eu consigo saber qual é a área superficial dela e consigo saber qual é o volume dela. E se eu estiver trabalhando com um cubo, se eu tiver o comprimento da aresta do cubo, eu já consigo também determinar qual é a área superficial dele ou o volume dele. Já, por exemplo, se eu tiver um cilindro, só ter o diâmetro do cilindro não é suficiente para mim. Eu preciso ter o diâmetro da base e a altura do cilindro para poder determinar, por exemplo, a área superficial, a área de superfície dentro de um cilindro. Então, como eu falei, as partículas irregulares, elas precisam de uma medida para a gente quantificar o tamanho dela. Então, se a gente tiver uma mistura heterogênea de partículas totalmente irregulares, como essa azulzinha da imagem, a gente precisa dizer mais ou menos o tamanho dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um conceito de tamanho equivalente. Como, por exemplo, a gente pode estimar um diâmetro para dizer que essa partícula minha azulzinha, ela parece com uma esfera que tem um tamanho de área superficial, de volume, a gente vai ver isso mais agora, mas ela tem uma esfera que equivale ao mesmo tamanho que essa minha partícula irregular. E dessa forma eu consigo utilizar, por exemplo, equações para fluidização, equações para caracterização mais específica da minha partícula, desde que eu tenha um diâmetro que represente ela. Para encontrar um diâmetro equivalente, existem diversas maneiras para eu chegar nele. Dentre elas, a gente tem, por exemplo, um diâmetro volumétrico, diâmetro equivalente volumétrico. O que seria isso? Seria pegar uma esfera com qualquer que tenha um diâmetro conhecido, mas que apresente, por exemplo, o mesmo volume que a minha partícula. Então, se eu conseguir medir o volume da minha partícula, eu consigo, pela fórmula da área, descobrir qual seria o diâmetro da esfera para ter esse mesmo diâmetro volumétrico. Ou eu posso, por exemplo, pegar o diâmetro superficial. O diâmetro superficial seria pegar uma esfera que tem a mesma área superficial que a minha partícula. Então, eu consigo medir a área superficial da minha partícula e consigo achar qual que seria uma esfera equivalente com a mesma área superficial. Ou pegar, por exemplo, um diâmetro de peneira, que seria pegar tamanhos de peneira, tamanhos de buraquinhos de peneira, que equivale à menor abertura que a partícula consegue passar. Então, a gente vai olhar com mais calma o diâmetro de peneira. Outro conceito interessante é o diâmetro de Stokes, que seria equivaler o nosso diâmetro da partícula com uma partícula que teria a mesma densidade e a mesma velocidade terminal do que ela. O conceito de velocidade terminal a gente entra na próxima aula, é um conceito bem importante, e aí vocês vão conseguir entender melhor qual é a ideia do diâmetro de Stokes. Outro diâmetro que a gente consegue ver é o diâmetro da área projetada, então seria como se a gente iluminasse a partícula de um lado para o outro, de frente, por exemplo, e aí ver qual é a área que foi projetada por ela. Por exemplo, como se fosse uma sombra dela. Se eu consigo saber essa área dessa sombra, dessa área projetada pela partícula, eu consigo achar um diâmetro equivalente de uma esfera com a mesma área para poder equivaler a minha partícula em estudo. Aqui a gente tem uma ilustração do que eu acabei de falar, então aqui a gente teria a nossa partícula, que é a nossa partícula irregular, e a gente pode ver que a gente tem diferentes formas de estar avaliando ela. Por exemplo, eu posso pegar o meu maior comprimento da minha partícula, por exemplo, indo de um ponto a outro aqui,
e achar qual que é o diâmetro equivalente a essa partícula aqui, a esse tamanho aqui. Então, daria para mim uma partícula bem grandinha. Então, seria essa partícula aqui maior. Ou eu posso estar pegando e avaliando outro parâmetro, por exemplo, a mesma velocidade de sedimentação. Então, ela vai ter um tamanho. Ou abertura de peneira. Então, o sieve aqui é peneira. Ou eu posso estar olhando, por exemplo, a mesma área superficial. Então, eu posso estar equivalendo aqui pela minha área superficial. Ou ainda, pegar o meu volume dessa partícula aqui, partícula 1 aqui, e vou comparar com o volume de uma esfera que teria esse mesmo valor. Ou até pegar a mesma massa dessa partícula 1, medir a massa dela e estimar pela densidade qual que seria o volume dela e pelo volume conseguir achar qual que seria uma partícula daquele mesmo material que teria o mesmo tamanho. Ou o comprimento mínimo. O comprimento mínimo é a mesma coisa que eu falei sobre o comprimento máximo, mas nesse caso a gente estaria olhando, por exemplo, a menor distância entre dois pontos aqui, ou aqui do lado, menor distância. Tem que ver qual delas que seria qual a menorzinha. Tendo a menor distância, eu tenho o diâmetro de mesmo comprimento mínimo do meu sistema. Então, para eu calcular a área superficial de uma partícula, existe uma maneira da gente estar padronizando isso, colocando uma fórmula geral para isso, para as partículas que são conhecidas, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa achar essa constante, que é dependente da forma. Em alguns livros ela aparece como sendo A. Eu não gosto muito do A, porque a gente tem, por exemplo, num cubo a aresta, então o A vai ser igual a A mesmo, então fica um pouquinho confuso. Mas é importante a gente saber que essa fórmula aqui, a gente vai ter essa constante K, que vai depender da nossa forma, e a gente tem esse D, que pra gente é o diâmetro característico. Então, não é um diâmetro simplesmente da partícula. Por exemplo, um cubo não tem diâmetro, mas ele tem uma propriedade, uma dimensão que caracteriza ele. Então, no caso das esferas, esse valor de K vai valer pra gente aqui, ó, π sobre 4. E no caso de cubos, ele vai valer 6. Só que no caso do cubo aqui, para os cubos, a gente não está trabalhando com o diâmetro, então a gente vai estar trabalhando com a aresta. Com isso, a gente tem que as nossas fórmulas da área superficial, para uma esfera vai ser πd ao quadrado sobre 4, e para um cubo vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. Quando a gente está trabalhando com partículas não uniformes, a gente vai ter uma fórmula para isso, para a gente poder estar avaliando, mas a gente vai estar utilizando aqui o nosso diâmetro superficial. O diâmetro superficial é aquele que tem a mesma área superficial de que uma esfera com aquele mesmo tamanho. Então, a gente precisa caracterizar esse diâmetro para poder conseguir calcular a área superficial dessa partícula que não é uniforme. Então, da mesma forma que a gente tem como padronizar ou achar uma equação padronizando ou a área superficial da partícula, a gente tem como fazer isso com o volume. A fórmula do volume ela tem agora, por sua vez, uma outra constante, que a gente chama aqui de B, mas que também depende da forma que a gente estiver trabalhando. Então, se tiver um cubo, ela tem um valor, se tiver uma esfera, ela tem outro valor, ou qualquer outra partícula conhecida, ela tem um valor característico. No nosso caso aqui, para esferas, a gente tem o π igual a o B igual a π sobre 6, e para cubos a gente tem o B igual a 1. Com isso, a gente chega nas duas fórmulas de volume. Então, a gente tem o volume aqui para a partícula esférica e o volume para um cubo, que seria a aresta ao cubo. Só que para uma partícula não uniforme, a gente também tem que caracterizar esse sistema. A gente vai estar aproximando isso com uma esfera, então o volume vai ter cara de esfera. Então, π sobre 6, o diâmetro ao cubo, só que o diâmetro ideal para a gente estar usando aqui seria o diâmetro de uma esfera que tem o mesmo volume da partícula. Então, eu calcularia o volume dessa minha partícula 1 aqui e conseguiria achar uma esfera que equivale a esse mesmo tamanho, esse mesmo volume. Então, a gente calcularia pela fórmula do volume qual seria o diâmetro de uma esfera que vai estar tendo esse mesmo volume da minha partícula. Uma vez que a gente tem definido esses dois parâmetros, o parâmetro da área e o parâmetro do volume, com a razão entre eles, a gente consegue determinar o fator de forma para uma partícula. Se a partícula for um cubo ou for uma esfera, a gente vai ter que esse fator de forma, essa razão entre os dois, vai ser igual a 6.
Então, quanto mais perto de 6 a gente tiver o nosso valor, mais próximo de uma partícula de dimensão padronizada a gente tem. Como a gente trabalha, por exemplo, com produtos de moagem, a gente vai ter que esse fator de forma é bem maior. Então, a gente tem um valor aproximadamente de 10,5, porque as partículas elas são muito mais irregulares. Já se a gente trabalhar com alguns tipos de pó e catalisador, a gente pode ficar com um fator de forma em torno de 7 a 8. Isso quer dizer que as partículas se aproximam muito mais de uma esfera ou de um cubo do que, por exemplo, as operações de moagem que tem antes. Então, aqui a gente tem algumas técnicas que são utilizadas para medição de tamanho de partícula. A mais comum delas e com custo mais baixo é o peneiramento. Então, a gente pode estar usando peneiras com agitação para poder medir a faixa de tamanho do nosso sistema. Ela tem uma faixa bem ampla, então a gente consegue medir vários tamanhos de partícula. Lembrando que aqui essa unidade é o micro. Então, quando a gente está falando de faixa medição, a gente está trabalhando com partículas. Partículas geralmente são materiais bem pequenininhos. Então, geralmente a gente está trabalhando na casa 10 na menos 6. E as peneiras elas têm uma faixa bem grande e são consideravelmente baratas. Obviamente, quanto mais fina for a peneira, mais para partículas menores, mais cara ela vai acabar sendo. Outros meios de a gente estar avaliando o tamanho de partícula, por exemplo, por sedimentação, por microscopia, por turbidímetros, resistividade, alutriação, permeabilidade, pela área superficial. Então, tem diversas técnicas que a gente pode estar usando para poder avaliar o tamanho da partícula. A gente vai focar na peneira, mas vou mostrar para vocês mais uma ou duas aqui para vocês darem uma olhada de como poderia estar medindo o tamanho de um conjunto de partículas. Então, a primeira técnica de medição que tem aqui é o que a gente chama de difração a laser. A difração a laser, a gente vai estar medindo a área projetada pela partícula, e é legal porque você consegue diluir ela em um sistema com fluido, e aí é disparado raio laser nas partículas e elas vão fazer uma reflexão dessa luz que está batendo nelas. Dependendo do ângulo que elas fizerem, é possível medir o tamanho da partícula no geral. E aí o nosso sistema ele vai entregar uma distribuição de tamanho. Então, qual é a porcentagem de partículas que tem um diâmetro X e qual é a porcentagem que tem um diâmetro Y. Então, a gente consegue medir com uma precisão bem alta. Obviamente é um pouquinho mais caro, mas a gente consegue ter uma melhor avaliação do nosso sistema, uma melhor avaliação da mistura que a gente estiver olhando. Outra maneira da gente avaliar o nosso tamanho de partícula é realmente medir por microscopia. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 tipos de materiais sólidos. Tem areia, tem esfera de vidro e tem alumina. Então, vocês podem ver que a esfera de vidro ela é feita para ser realmente esferinhas, então ela é mais redonda, então é mais lisa. Então, a gente consegue ver que é mais fácil de identificar as partículas. Quando a gente trabalha, por exemplo, com alumina, já é um pouco mais, uma partícula mais porosa, uma partícula mais irregular, e não tem um diâmetro redondinho como as esferas de vidro. Para a gente poder medir aqui o tamanho, existem algumas técnicas que dá para fazer por microscopia, mas, por exemplo, você pode ter uma escala sempre aqui embaixo, você pode estar tirando o tamanho da partícula, fazer uma média de várias delas, tirar o tamanho de várias delas e conseguir medir. Isso existem softwares que fazem, você pode fazer manualmente mesmo, tirar todas elas manualmente e conseguir tirar elas. Outra maneira da gente estar caracterizando a nossa partícula é avaliar qual é o tamanho de um buraquinho de peneira que essa partícula consegue passar. Então, aqui seria a representação de um dos buraquinhos, por exemplo, se você pensar uma peneira tem vários. Então, aqui é o tamanho de um deles e como que essa nossa partícula conseguiria estar passando por ele. Esse tamanho, ele é padronizado, então as peneiras elas têm um parâmetro chamado mesh, que é uma padronização, e ele representa a quantidade de aberturas, a quantidade de furinhos que a gente tem para cada polegada do nosso sistema. Então, a gente, dependendo do número de mesh, a gente vai ter um número de abertura dentro da minha peneira. Quanto menor o mesh, maior o buraquinho da minha peneira, ou menos aberturas a gente vai ter por polegada linear.
Então, é comum, principalmente na escala laboratorial, a gente analisar as nossas partículas por meio de agitadores. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo de agitador eletromagnético. Vocês vão ter contato com um deles quando vocês chegarem na disciplina de laboratório 1. E a gente tem diferentes partículas. Então, quando a gente pega uma mistura de partículas, a gente posiciona ela na primeira peneira aqui. Então, a primeira peneira a gente vai conseguir colocar todo mundo. Aí vai setar uma rotação em um tempo. E esse sistema vai ficar agitando e as nossas partículas menorzinhas, elas vão descendo. Então, as partículas menores, elas tendem a ficar nas peneiras de baixo até um limite. Então, cada uma dessas peneiras tem que ter um tamanho de partícula que vai conseguir passar. As maiores partículas vão ficar na parte superior e as partículas mais finas, elas vão ficar mais no fundo. E isso, com isso, a gente consegue pesar quanto que ficou em cada uma das peneiras. Então, a gente sabe a massa total, porque a gente sabe o somatório delas. E a gente consegue saber também quanto que ficou em cada uma delas. Então, a gente tem uma distribuição de tamanho. Porque a gente conhece o tamanho do buraquinho da peneira. E a gente consegue ter uma distribuição, consegue graficar, por exemplo, isso, ou dimensionar isso. E saber, por exemplo, que se nessa peneira do meio ficou 80% das minhas partículas, eu sei que esse daqui seria o diâmetro mais representativo. É difícil isso acontecer, mas então o que a gente faz, a gente tem equações que conseguem dizer para a gente qual que seria um diâmetro representativo para essa mistura toda de partícula. O ideal quando a gente está trabalhando com sistemas particulados é que ele fique mesmo mais numa faixa restrita. Quanto mais disperso for, mais difícil é da gente classificar esse sistema, ou mais imprecisa seria essa classificação. A padronização das peneiras, ela acontece de maneira internacional, então tem várias tabelas que vocês vão estar conseguindo avaliar. Aqui a gente tem o número de Tyler, então, que é uma padronização internacional, e tem relação com o nosso número mesh. Então, para os nossos sólidos grosseiros, as peneiras, elas vão ter meshes abaixo de 4. Então, são tamanhos de partícula muito grande, perto de 4.700 micra. Quando a gente está trabalhando com sólidos mais finos, a gente vai estar trabalhando aí com peneiras de 4 a 48 mesh, que é o mais comum, que fica aí na faixa de 300 até os 4.700 micra. Agora, quando a gente está trabalhando com sólidos muito finos, a gente precisa ter peneiras mais específicas, peneiras mais finas. Então, quando a gente está trabalhando com meshes a partir de 48 até uns... Aqui cita até 400, mas pode ser ainda maior. A gente vai estar trabalhando com tamanho de partícula menor, então partículas muito mais fininhas, que são pós, como por exemplo catalisadores, eles têm um tamanho bem menor. Então, a gente precisa estar avaliando com peneiras mais específicas, mais finas. E esses valores todos são disponíveis em tabelas, então o tamanho delas vocês conseguem relacionar o tamanho do mesh pelo tamanho da abertura da peneira pelas tabelas que tem disponíveis. Então aqui a gente tem um exemplo de tabela, que a gente vai olhar com um pouquinho mais de calma, que estaria relacionando o mesh com o tamanho, com a abertura da nossa peneira. Então, olhando com um pouquinho mais de zoom aqui só para ficar melhor, a gente consegue ver, por exemplo, a relação aqui. Se a gente tiver uma peneira de mesh tamanho mesh 8, a gente vai ter que essa abertura dessa peneira é de 2,362 milímetros. Aqui no caso não está em micra, então tem que sempre estar prestando atenção na unidade que está apresentada a tabela. Mas a gente tem aqui um valor de 2 milímetros, então quer dizer que partículas menores do que 2 milímetros conseguem passar por ela. Já se a gente pegar uma peneira com mesh de tamanho 14, o tamanho da partícula que vai conseguir passar já reduz para 1,17 milímetros, mais ou menos. Então, você já tem uma peneira muito mais fininha. O tamanho do mesh é maior, mas o tamanho do buraquinho é muito menor. Então, a gente vai ver que a partícula que vai estar passando por esse buraco, ela vai ser muito menorzinha. Aqui a gente tem também nas tabelas o diâmetro do fio. Então, quando a gente olha para uma peneira fisicamente, ela tem vários fiozinhos que são ligados, que são cruzados, então formam essas aberturas com tamanho conhecido. E a bitola, o tamanho, o diâmetro do fio, ele vai ter que ser padronizado também para não correr o risco de estar mexendo no buraquinho, no tamanho da abertura da nossa peneira. Aqui a gente tem uma tabela que está bem completinha, ela vai do mesh 3,5 aqui
até um mesh 635, que vocês podem ver que corresponde a um diâmetro bem pequenininho, que é 20 micra. Então, olhando aqui, ó, a unidade da tabela, sempre, vocês têm que avaliar, porque o diâmetro que vocês vão conseguir quando fizer os cálculos vai depender da unidade que estiver sendo apresentada ao sistema de vocês. Essa tabela, ela foi tirada do livro do Cremasco, que é o que a gente usa como base, inclusive os exercícios dessa aula são de lá, então para quem tiver interesse, o livro está na biblioteca, então é só procurar, assim que a gente tiver oportunidade de visitar a biblioteca novamente, mas está lá na biblioteca e os exercícios são de lá, então eu recomendo fortemente vocês procurarem o livro. Com essa tabela, a gente consegue achar qual é o diâmetro equivalente para cada uma das peneiras. Então, por exemplo, se eu disser que a gente está usando uma peneira de 32, mesh 32. O mesh 32 está aqui. Isso quer dizer para mim que essa peneira corresponde a 500 micras. Ou seja, partículas menores de 500 micras conseguem passar por essa peneira. Partículas maiores vão ficar retidas. É importante a gente lembrar que o experimento, por exemplo, de peneiramento, ele é feito sobre agitação. Porque uma partícula, as partículas que a gente está avaliando, elas não têm forma regular. Então, lembrando aqui da nossa partículazinha azulzinha, a gente tem que essa partícula aqui, ela tem um diâmetro bem grande, se a gente olhar para esse lado, e ela tem um diâmetro menor se a gente olhar para esse lado. Então, se ela cair na peneira com uma parte maior virada para baixo, ela não vai passar. Mas se ela cair com uma parte menor, se ela girar e a gente tiver ela mais estreita, ela vai conseguir passar. Por isso da agitação, a gente padroniza a quantidade de agitação e o tempo que isso vai ficar submetido. Então a gente faz com que essa partícula ela tenha uma vibração dentro da peneira e ela tenha a possibilidade de passar mesmo que ela tenha um dos diâmetros, um dos lados dela que não passaria. A gente testa várias posições, mantendo a agitação constante dentro do sistema. Aí, uma vez que a gente vai para o laboratório e faz a distribuição de tamanho da partícula com algumas peneiras que a gente tenha disponível, a gente consegue fazer alguns gráficos que a gente pode estar avaliando e vai determinar qual é a distribuição desse meu tamanho. Então, a distribuição de tamanho do médio é um dos gráficos que a gente pode estar fazendo, ou seja, para cada diâmetro que a gente possui de peneira, a gente vai ter uma porcentagem de partícula que ficou retida naquela peneira. Ou a gente pode calcular o diâmetro médio, através de fórmulas que eu já vou mostrar para vocês agora na sequência, ou fazer o gráfico da distribuição acumulativa. O que seria a distribuição acumulativa? Se, por exemplo, nada da minha partícula ficou retida na primeira peneira, que é o caso aqui do exemplo, que tem aqui abaixo na tabela, então 0% de partícula ficou retida na minha primeira peneira. Então quer dizer que todas elas têm um tamanho menor do que 1 milímetro, que é o que está dizendo para a gente aqui. Se nada ficou retida, 100% passou, certo? Já na segunda peneira, que tem meio milímetro de tamanho, 11% das partículas ficaram retidas. Se 11% das partículas ficaram retidas, a gente fazer o 100 menos o 11, a gente vai chegar no 89%. Então, 89% das partículas, elas possuem um tamanho menor do que meio milímetro. E aí, por sequência, a gente tem a distribuição. Legal de a gente observar aqui é que 49% das minhas partículas, elas têm tamanho, elas ficaram retidas na partícula de 250 milímetros. Ou seja, metade das minhas partículas estão nessa faixa aqui. Então, elas estão entre meio milímetro e 250 milímetros. Então, a minha distribuição é uma distribuição que vai ficar centrada nessa região. Então, aqui tem uma região de pico. Quando a gente olhar um gráfico, aqui vai ter uma parte mais alta, vai ter um pico dentro do meu gráfico, mostrando que tem mais partícula nessa região do que nas outras. Então, aqui a gente tem um exemplo de distribuição de tamanho. Então, aqui no eixo Y a gente tem a porcentagem de partícula que está retida no meu sistema. E no meu eixo X a gente tem o tamanho, a abertura da peneira. Então, a correspondência desse gráfico aqui é exatamente essa tabela que a gente viu no slide anterior. Então, a gente tem que, por exemplo, 11% das minhas partículas ficaram em meio milímetro. Então, esse ponto tem que corresponder aqui no gráfico ao que eu tenho, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, 50% das minhas partículas estão aqui nessa faixa, 49% estão na faixa de
250 milímetros. Não, 0,250 milímetros, desculpa. Então, quer dizer que a maioria está nesse pico aqui. Ainda a gente tem aqui, ó, 28% das minhas partículas estão aqui nessa faixa um pouquinho menor, de mais ou menos 0,125 milímetros. Então, seria esse ponto aqui. E isso a gente consegue ver que 0% das partículas estão aqui, na parte mais grosseira, e a gente tem uma partícula que está mais ou menos nessa média aqui, ó. Então, a gente tem uma distribuição maior de partícula nessa região. Então, a gente tem um pico nessa região, a gente sabe que tem mais partícula com esse tamanho, olhando simplesmente o gráfico. Então, beleza, a gente conseguiu chegar aí num exemplo, que a gente conseguiu determinar aqui como seria uma distribuição de tamanho dentro do meu sistema para minha partícula. Só que uma distribuição no tamanho são vários pontos. Para a gente, o que eu preciso às vezes é um diâmetro que equivale à minha amostra inteira. Então, eu preciso chegar em um número, um valor só, para o que eu estou olhando no meu sistema. Uma das maneiras de a gente calcular é achar o volume equivalente ao diâmetro equivalente a um volume médio de amostra. Então, a gente vai calcular pela distribuição que a gente obteve antes, qual que é um diâmetro equivalente ao volume da minha amostra. A primeira coisa que a gente precisa avaliar aqui nessa equação é que essa barrinha em cima quer dizer que é médio, não quer dizer que ele é negativo, então isso aqui não é um valor negativo, e está elevado ao cubo. Então, esse valor que eu chegar do lado de cá da minha equação, ele vai ter que ser tirado da raiz cúbica depois. Então, a gente vai ter um valor bem diferente do que a gente precisa, a gente vai chegar nesse valor, e depois disso a gente tira a raiz e vai chegar nesse valor que a gente precisa. Outra coisa que a gente vai olhar é o xi. Xi para mim vai ser a fração mássica da peneira I, ou seja, a porcentagem que a gente tem lá, mas não em porcentagem, agora 0,1, 0,2, 0,3, o valor de fração mássica de massa com relação ao total que tem em cada uma das peneiras. DI para mim é o diâmetro correspondente a uma das peneiras que eu estiver olhando. Então, ele sai lá daquela tabela mesh que a gente tinha olhado antes. Então, lá, aquela tabela, ela dizia para a gente qual que era o diâmetro daquele sistema, daquela peneira que estava passando. Então, a gente conseguia determinar, por exemplo, que partículas menores de meio milímetro conseguiam passar por aquela peneira. E as partículas que estão ali, elas têm diâmetro maior do que esse que a gente estava olhando. Esse termo debaixo da fração aqui é um somatório. O que significa isso para a gente? A gente tem uma peneira, um conjunto de peneiras, que tem várias delas. Cada uma delas vai ter uma massa. Da massa delas, a gente vai ter a fração mássica para cada uma. E cada uma delas tem um diâmetro, então um diâmetro correspondente. Para cada uma das minhas peneiras, eu vou ter uma fração mássica e um diâmetro correspondente. Então, é muito interessante a gente trabalhar olhando esse sistema com tabelas. Então, fazer uma tabelinha e fazer o correspondente para cada uma das nossas peneiras. Por exemplo, aqui a gente tem 3, 6, 7 peneiras. 7 linhas da minha coluna. Por quê? Ele está pedindo um somatório. Então, se eu quiser somar xi dividido por di ao quadrado, o que eu vou fazer? Vou pegar, fazer uma outra coluna aqui. A gente tem uma coluna do xi, uma coluna de di. Vai fazer uma coluna de di ao cubo, porque é o que está aqui embaixo. Faz uma razão entre os dois e para cada uma delas a gente vai ter esse valor. Então, para cada peneira a gente vai ter o x da peneira 1, por exemplo, dividido pelo diâmetro da peneira 1 ao cubo, e vai dar um valor para a gente. O que a gente precisa é o somatório disso. Então, se a gente fizer linha por linha, vai chegar no final, a gente consegue somar todo mundo e consegue, por sua vez, tirar o diâmetro correspondente ao volume da partícula pela equação que a gente tem aqui do ladinho. Se vocês lembrarem agora um pouquinho para trás da aula, eu falei para vocês que existem várias maneiras da gente conseguir determinar qual que é o diâmetro equivalente. Esse aqui é o diâmetro equivalente ao volume médio da amostra. Então, seria como se eu estivesse estimando partículas esféricas com o mesmo volume da minha amostra. Outra maneira da gente estar avaliando é pegar um diâmetro equivalente à área superficial da minha amostra. Trabalha do mesmo jeito. A gente tem aqui uma equação elevada ao quadrado, então prestar atenção que tem que tirar a raiz depois. A gente tem a fração mássica, assim como tinha no caso anterior, e o diâmetro da peneira, assim como tinha no caso anterior. Então, trabalhar com forma de tabela aqui também ajuda, também faz com que a gente tenha maior facilidade em fazer o somatório, porque a gente vai ter uma somatória
em cima e o somatório embaixo. Então, a gente vai ter duas equações que exigem a soma de várias peneiras. Um outro diâmetro que é bem comum de estar trabalhando é o diâmetro de Salter. O diâmetro de Salter ele é a relação entre esses outros dois diâmetros anteriores que a gente viu aí. Então, entre o diâmetro do volume, o diâmetro equivalente ao volume, e o diâmetro equivalente à área. Esse a gente chama de diâmetro de Salter. O diâmetro de Salter, olhando para a equação, ele é mais fácil de estar calculando. Se você tiver a relação entre a fração mássica e o diâmetro de cada peneira, você já consegue tirar ele. Então, você já consegue calcular ele. E ele é um parâmetro bem interessante, bastante usado na área de granulometria, de caracterização de partículas sólidas, de conjunto de partículas sólidas. Então aí a gente viu agora um monte de tabela que a gente pode estar usando, um monte de equação que a gente pode estar usando, mas o mais interessante é a gente tentar aplicar em um exercício. Então vocês já estão, quem já está fazendo aula comigo faz um tempo já está acostumado a essa parte da disciplina. Então agora vocês vão trabalhar muito mais e o vídeo vai ficar muito mais interessante se vocês realmente forem fazendo junto comigo. Então, se vocês pegarem agora seu caderno, sua calculadora e forem tentando fazer o exemplo sem olhar as respostas, que eu vou fazer exatamente como a gente faz em aula. Obviamente, aqui vocês vão pausar o vídeo e vão atrás do caderno agora e vão pegar todo o material que vocês precisam para poder fazer o exercício. Continuar olhando o exercício ajuda, mas também não resolve. Então, olhar o gabarito é só vocês lembrarem do quadradinho. Se vocês olharem a resposta, vai ficar muito mais fácil do que vocês simplesmente tentarem fazer, começarem um exercício do zero. Então, eu vou fazer a explicação de um exercício base para a gente estar trabalhando aqui, e depois disso vocês vão ter um exemplo porque vai ficar para vocês conseguirem fazer depois em casa, e eu vou deixar as respostas para vocês conseguirem conferir se está tudo certo. O exercício que a gente tem aqui, ele vai estar dando para a gente uma distribuição de partícula por um leito fluidizado, então um reator de FCC, que é uma parte do petróleo, que tem catalisador. Esse catalisador está na fase sólida e a primeira coisa que é solicitado é para caracterizar esse material particulado. Então, isso foi feito por meio de peneiramento, foi pego 100 gramas de partícula e foi feito a distribuição granulométrica do meu material. Está pedindo para a gente construir os gráficos de distribuição de frequência e de distribuição granulométrica da amostra. Então, a gente vai ver como é que vai fazer isso. E está pedindo também para calcular o diâmetro de Salter da amostra. Então, é para usar uma daquelas equações que a gente viu anteriormente. Essa tabela são os dados que foram fornecidos. Então, com esses dados que foram fornecidos, a gente vai analisar pedacinho por pedacinho para ver como é que vai estar avaliando o sistema, mas a ideia é essa, pegar esse conjunto de partículas, passou nas peneiras e obter esse resultado aqui da tabela. Então, o que a gente vai fazer com esse resultado da tabela agora é aplicar nos gráficos e na nossa equação para conseguir calcular um diâmetro representativo dessa minha amostra. Então, abrindo um pouquinho mais a tabela, vocês vão ver, deixem espaços aí no caderno de vocês para conseguir preencher essa tabela inteira, conforme está aqui. É até bom que tenha mais espaço do lado para colocar mais colunas, para a gente poder calcular o diâmetro. Mas a gente vai abrir aquela tabela original, que a gente tinha essas duas colunas aqui, e a gente vai vai tirar os dados necessários para a gente conseguir fazer a distribuição de tamanho do nosso sistema. A primeira coisa que a gente vai avaliar aqui, vai analisar, é que não tem massa. Então, não foi mostrado para a gente o quanto que pesou em cada uma das peneiras. Ele já deu direto a porcentagem. A porcentagem para a gente, em porcento mesmo, não resolve os nossos problemas. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1,29%. Isso para a gente é a mesma coisa do que 0,0129. Então, é esse valor que a gente vai estar usando. Então, a gente vai estar avaliando em forma de fração mesmo, sem unidade, 100%. Então, aqui, por exemplo, 14%. A gente vai ter que transformar isso aí em 0,14 para poder estar trabalhando. Então, dividir todo mundo por 100, a gente vai estar trabalhando na unidade correta. Se tivesse sido apresentado para a gente a massa, então a massa dessa peneira aqui fosse, isso aqui fosse gramas, sei lá, 1,29 gramas para um total de todo o meu sistema. Então, a gente soma a quantidade de massa que tem aqui, a gente vai pegar o valor de uma delas e dividir pelo esse total.
Aí a gente vai ter a fração mássica de cada uma das minhas peneiras, que foi o que ele já forneceu aqui pra gente em porcentagem. A segunda coisa que a gente vai analisar aqui nessa tabela que foi fornecida é que ele não dá um valor de peneira diretamente, ele dá uma faixa. O que isso significa para a gente? O negativo quer dizer que as partículas passaram pela peneira de tamanho 65. O positivo aqui quer dizer que as peneiras ficaram retidas na peneira de tamanho 80. Ou seja, a gente vai ter um mesh 65 para a peneira de cima e um mesh 80 para a peneira de baixo. Então, quer dizer que as minhas partículas, nesse caso, passaram por essa peneira e ficaram retidas nessa peneira aqui. Então, a gente vai ter que achar uma faixa. Para a gente achar uma faixa entre elas, a gente vai ver qual é o diâmetro correspondente à peneira que ficou, que passou, que é a parte de cima, que seria o menos DI, que vai estar aqui na minha tabela, e o que ficou retido, que seria o mais DI. Então, o mais DI aqui vai ser a peneira de 80 e o menos DI vai ser a peneira de 65. Então, eu vou olhar na tabela qual é o diâmetro desses dois, para poder ver o que aconteceu com o meu sistema. Para eu achar um diâmetro aqui, equivalente para essa faixa, eu vou fazer uma média. Então, vou pegar uma média dos dois diâmetros que eu já conheço. Então, vou ter um diâmetro equivalente para o 65, um valor, um número, um diâmetro para o 80, vou pegar esses dois valores aqui, vou somar e vou dividir por 2. Eu vou chegar no meu diâmetro correspondente de cada uma das partículas. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é achar a correspondência entre o mesh e o diâmetro em tamanho. No caso aqui eu coloquei micro, mas pode ser outro tamanho, dependendo da tabela que a gente estiver trabalhando. Então, eu preciso achar qual é o correspondente de cada um desses, do 65, do 80, do 100, do 115, 150, e achar qual é o valor número de tamanho para cada um delas. A tabela que eu estou mostrando para vocês, ela está no livro do Cremasco e ela foi adaptada do livro do Faust. Então, existem outras tabelas que vocês podem estar olhando. Essa é padronizada, então vocês podem achar nesse livro aqui, que é o original. E a gente consegue achar qual é a equivalência para cada um dos tamanhos de mesh para a nossa peneira que a gente estiver avaliando. Então, aqui está a tabela para vocês. O que a gente tem, por exemplo, no nosso exemplo, é a peneira de 65 e a peneira de 80. Então, a peneira de 65 e a peneira de 80 estão aqui. A minha peneira de 65, ela corresponde a 212 micra, e a minha peneira de 80, ela corresponde a 180. Qualquer uma das outras que vocês olharem, ela vai estar aqui. Se o valor não estiver aqui dentro, o que é bem difícil, porque quer dizer que a minha peneira não está dentro dos padrões, pode ser uma peneira muito específica, ou ela vai ter que ter o tamanho definido, específico para vocês, vocês vão ter que tentar interpolar para ver achar um valor correspondente a essa minha tabela, esse meu tamanho. Então, aqui eu dando detalhe mais para essa minha primeira linha. A minha primeira linha aqui está entre 65 e 80 de mesh. Então, a gente tem a peneira aqui de mesh 65 e a peneira aqui de mesh 80. A gente sabe que o correspondente entre elas é 212 de tamanho e 180 de tamanho quando é 80. Então, para eu achar o diâmetro médio entre as minhas partículas, eu vou pegar esse tamanho que eu tenho para o diâmetro que ficou aqui, as partículas passaram, ou seja, elas conseguiram passar por esse buraquinho aqui, e elas ficaram retidas aqui. No nosso caso, a gente não tem nenhuma partícula aqui, porque a gente está trabalhando com 0%. Então, não ficou ninguém aqui. Mas se tivesse ficado, era essa massa que a gente já está avaliando. A gente já vai ver na próxima peneira. Então, para eu saber um diâmetro DI para esse conjunto aqui, eu vou pegar esses dois valores, vou somar eles e vou tirar a média. Então, nesse caso aqui, a gente tem um diâmetro DI para essa primeira faixa aqui de 196 micra. Certo? Então, agora eu vou estar olhando para o meu segundo caso, aqui para a minha segunda linha da minha tabela. Minha segunda linha seria as partículas que passaram da peneira de 80 e ficaram retidas na peneira de 100. Nesse caso aqui, agora a gente tem partícula que ficou aqui. A gente tem que 1%, 1,3% ficaram retidas na peneira de 100. Isso significa para a gente, se olhar lá na tabelinha de mesh de novo, a gente já sabe que a peneira de 80 ela tem um correspondente de 180 micra e a peneira de 100 ela tem um correspondente de 150 micra. Então, para eu saber qual é o diâmetro médio desse 1,3% de partícula que eu tenho,
eu somo esses dois valores aqui e tiro uma média. Então, vou chegar aqui no valor de 165 micra, para o diâmetro dessas duas minhas partículas. É interessante vocês terem a tabela completa para vocês conseguirem colocar qual é o diâmetro menos e qual é o diâmetro mais de cada uma delas, para a gente não se perder. Mas sempre vai ser a média entre esses dois valores, ou seja, a gente sabe que as partículas que estão nessa peneira aqui, que ficaram retidas aqui, elas são maiores do que 150, porque elas ficaram retidas, mas elas são menores do que 180. Então, é isso que as peneiras estão dizendo para a gente. Para a gente poder ter um valor, um número que represente elas, a gente coloca a média e chega na média entre esses dois valores aqui, a gente tem um valor que vai estar representando esse meu conjunto de peneiras. Então, a porcentagem a gente foi fornecido. Então, por exemplo, para esse caso aqui, a gente já consegue tirar várias informações dela. A gente tem os tamanhos, a gente já tirou o DI, conforme foi mostrado ali anteriormente. A fração foi fornecida, então 1,3% ou 0,0129. E a gente consegue tirar aqui a fração acumulada, ou seja, de 100% das minhas partículas que foram inseridas lá no comecinho, 1% ficou aqui nessa peneira. Então, quer dizer que passou para baixo 98,71%. Então, essa é a acumulada. Então, isso aqui é o que passou pela minha peneira. Então, 98% das minhas peneiras é menor do que 150 micra. Então, agora é a hora que vocês vão colocar a mão na massa e vão preencher a tabela. A gente fez as duas primeiras linhas, então na primeira linha a gente chegou ao nosso valor de diâmetro médio. A gente sabe que 0% ficou retido, então 100% passou. Então a gente já achou esse valor aqui e fez para a segunda linha também. Então na segunda linha a gente já sabe que 98,71% das partículas passaram pela minha peneira e a gente tem um diâmetro médio de 165. Então agora é a hora que vocês vão pausar o vídeo, pausar a aula, pegar o caderninho de vocês e preencher o resto dos valores. Então, vocês vão precisar da tabela de mesh, que está aqui para ajudar vocês. Então, a tabela de mesh vai estar aqui para vocês tirarem os valores dos diâmetros. E aí, vocês vão voltar na tabela anterior e vão preencher todos os valores e achar o diâmetro de cada uma das partículas de vocês. Sério, gente? Agora é a hora de dar o pause no vídeo. E vai preencher, porque senão vocês não vão conseguir entender de onde estão saindo os valores. Bom, então vou acreditar aqui que vocês pegaram um caderno e foram atrás de fazer os exercícios, até porque se vocês não fizeram quando chegar lá, na hora da prova eu vou saber que vocês não sabem fazer. Mas, ou na hora de tirar dúvida também, ninguém tiver dúvida, a gente já vai saber o que aconteceu. Mas os lados que vocês vão chegar estão aqui. Então, as respostas que vocês têm que chegar estão aí para vocês poderem conferir, saber o que está acontecendo. É importante que nesse exercício aqui, a gente observe que não foi considerado o fundo. O que é o fundo? É uma peneira que que não tem abertura. Então, seria o último deles. Para considerar o fundo, a gente pode estar usando o valor da peneira que a gente está retido aqui como valor médio, diretamente. Então, se a gente tiver uma peneira de 400 em cima, quer dizer que todas as partículas que passaram, elas são menores do que essa peneira de 400, que corresponde para a gente aqui ao 38. Então, o que eu poderia estar fazendo? Utilizar aqui o 38 para os dois e ter a média como sendo 38. Isso é importante de fazer quando a gente tem uma distribuição que tem muita partícula que ficou no fundo. Então, se tiver muita partícula que ficou no fundo, isso vai dar uma alteração bem grande no meu resultado. Então, é interessante colocar esse valor, colocar esse 38% aqui, 38% não, 38% de tamanho, para saber qual é a porcentagem. No caso aqui, 5% das partículas ficaram no fundo. Então, quando a gente está desconsiderando essa linha, a gente não está colocando essas partículas pequenininhas lá no nosso cálculo. Então, isso pode dar alguma certa interferência. Tá certo? Isso tem que ser especificado para vocês quando for trabalhar, senão desconsidera o fundo como padrão. Aqui a gente tem o gráfico de distribuição de frequência que ele pediu, ou seja, essa
coluna aqui já foi fornecida pra gente, a gente já sabe a porcentagem de cada uma das peneiras. E agora a gente tem o diâmetro que corresponde para cada uma das peneiras, que foi o que a gente acabou de calcular. Então, a gente tem o diâmetro correspondente para todas elas. Para cada um dos valores que a gente tem aqui, a gente vai ter o gráfico, que vai estar mostrando para a gente qual é a porcentagem de cada uma delas. Esse aqui pode estar em porcento mesmo, então aqui a distribuição de frequência nesse caso aqui está em porcentagem, como pode estar com distribuição de 0,01, 0,05, 0,14. Isso pode ser qualquer um dos dois. A cara do gráfico vai ser a mesma, o que muda é a escala. E aqui embaixo a gente tem o nosso diâmetro. Então aqui a gente tem o nosso diâmetro de cada uma das peneiras. Então, por exemplo, para a peneira que está a maior aqui, a gente não tem nenhuma partícula passando. Então, perto de 200, todas elas são menores do que esse valor de 200 aqui, que a gente tem um pouquinho menos de 200. E o nosso pico encontra-se aqui um pouco abaixo de 100. Então, a gente sabe que a maior parte das minhas partículas estão aqui. Mas a maior parte das minhas partículas também é por volta de 18%, 20%, menos de 20%. Então, é uma distribuição um pouco dispersa, não é uma distribuição muito concentrada, o que não é tão legal para a gente poder estar trabalhando com o nosso com um diâmetro representativo. O outro gráfico que ele está pedindo para a gente traçar seria a distribuição da fração acumulada. Então, o quanto que ficou, o quanto que passou nesse caso aqui para a primeira peneira, segunda, terceira, qualquer uma das outras. Ou seja, 100% das minhas partículas tem menos do que 196 micra. Então, tá aqui esse ponto. Então, a gente sabe que ele 100% passou dessa peneira aqui. A cara dessa distribuição é sempre essa. Então, sempre vai estar subindo aqui. E vai estar sempre com essa cara. O que muda é a inclinação dela, o quão antes ou quanto depois se vai estar. Mas ela sempre vai ter um ponto aqui no final que vai estar em 100% e sempre vai estar subindo, porque a gente está fazendo o acumulado. Ou seja, o quanto está... o quanto de partícula está ficando para cada uma das peneiras, isso vai diminuindo, porque elas vão descendo e vão tendo menos partículas ficando nesse sistema aqui. Outra maneira de apresentar a fração acumulada em vez de eu colocar o quanto passou no meu sistema, que era o que eu estava olhando, então 100% das partículas passaram, eu vou olhar quantas ficaram retidas. Ou seja, na primeira peneira, 0% das partículas ficaram retidas, passou todo mundo. Então, aqui passou 100% e ficaram retidas 0%. Então, isso é só você ir somando com o que você tinha naquela outra tabela lá, que seria da fração pontual de cada uma delas. A cara da distribuição vai ser sempre o contrário daquela outra que a gente tinha, então vai diminuindo conforme vai aumentando o diâmetro. Então, sempre vai ter essa cara aqui, sempre vai ter o ponto de 100% ali, e sempre vai ter o ponto de 0% aqui perto do nosso diâmetro maior que eu estiver medindo dentro do meu sistema. Então, essas duas sempre têm essa mesma cara e sempre dá para calcular, dependendo do número de peneiras que a gente tem. Quanto mais peneira a gente tiver no meu sistema, maior vai ser a quantidade de pontos e melhor vai ser a minha distribuição dentro da partícula da alisada. Então, na letra B do nosso exercício, ele está pedindo para calcular o diâmetro de Salter da partícula do material particulado que foi analisado. Então, o catalisador que estava lá no exercício. A gente pode estar calculando esses dois diâmetros e, pela razão dos dois, achar o diâmetro de Salter, que é essa terceira equação que a gente tem aqui. Vamos chamar essas equações aqui de 1, 2 e 3, para ficar mais fácil. A gente está querendo usar o diâmetro de Salter, então é a equação 3. Eu posso calcular pela equação 1, pela equação 2 e achar a razão entre os dois. Tem que dar o mesmo valor do que se eu calcular direto por esse lado aqui da equação, certo? Se não estiver pedindo os outros dois diâmetros, é mais fácil calcular direto, porque aqui a gente só precisa de uma coluna naquela minha tabela, que vai ter a razão xi di. Então, para cada uma das peneiras, eu acho a razão, no final eu somo todo mundo, e aí esse valor vai dar um valor bem pequenininho, geralmente 10 na menos 3, 10 na menos 4. E aí a gente vai fazer 1 dividido por esse valor para achar qual que seria o diâmetro de Salter da minha distribuição de partícula. Então, aqui o que eu vou fazer é preencher essa minha coluna.
Então, uma vez que a gente já tem essas outras duas colunas preenchidas na minha tabela, eu já tenho a fração xi, agora não mais em porcentagem, lembre-se disso, não pode ser em porcentagem aqui, então tem que ser a fração mesmo. E o diâmetro a gente já encontrou das tabelas, o que eu vou fazer? Pegar esse valor aqui e dividir por esse valor aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui eu não tenho nenhuma partícula, então 0% vai continuar sendo zero. Aqui o que eu vou fazer? Pegar 0,0129 e dividir por 165. Esse valor vai dar para mim aqui o 7,8182 vezes 10 a menos 5. Falei para vocês, os valores eles são bem pequenininhos. Então, eles vão tender a ter esse valor pequeno para cada uma das colunas. Então, aqui a gente tem os dados encontrados para todos os nossos pontos. Então, dividindo todos eles, a gente encontra esses valores aqui. E o que a gente precisa agora seria exatamente a soma desses valores dessa coluna. Então, eu vou somar todos eles para eu conseguir calcular o meu diâmetro de Salter, porque a gente sabe que o diâmetro de Salter vai pedir para a gente o somatório dessa razão. Então, somando todo mundo ali, a gente chega aqui no valor de 1,34 vezes 10 a menos 2, que é somando todos esses valorzinhos aqui que a gente tem na nossa coluna. Então, a somatória de todos vai ter que dar esse valor aqui. E a minha equação do diâmetro de Salter diz que eu tenho que dividir 1 por esse valor encontrado. Então, se eu fizer 1 dividido por 1,34 vezes 10 a menos 2, eu vou chegar no 74,38, que seria o meu valor do meu diâmetro de Salter. A unidade aqui que eu tenho é sempre a unidade da tabela. Então, se vocês estiverem trabalhando com uma tabela que deu a correspondência em milímetros, aqui o diâmetro seria em milímetros. No nosso caso, como está micra, a gente chegou no nosso diâmetro como sendo micra, tá certo? Então, a gente vai analisar que esse 74,38 é um diâmetro representativo da minha amostra. Então, finalizando aqui o nosso exercício, a gente chegou que o nosso diâmetro de Salter é 74,38 micra. Olhando lá na tabela original que a gente tinha aqui a nossa fração massa, que é a fração acumulada, com o diâmetro correspondente que a gente encontrou para o nosso sistema. O nosso diâmetro representativo, ele ficou aqui, nessa faixa aqui. Então, entre essas duas peneiras, digamos assim. Isso significa que o nosso diâmetro, na maioria das minhas partículas, deve estar mais ou menos nessa região. E a gente pode olhar que a concentração delas aqui é alta. São os maiores pontos que a gente tinha no nosso sistema. Então, a gente teria aí por volta de 17, 16 e 15% para essas duas peneiras. Então, faz sentido que o nosso diâmetro esteja nessa faixa. Então, o que a gente conclui com o exercício é que, se eu preciso de um diâmetro que represente o meu catalisador de FCC, que estava lá no começo do exercício, eu posso usar aí aproximadamente 75 micra e dizer que a minha partícula tem essa média de tamanho. Então, aí quando eu for, por exemplo, calcular a velocidade terminal da partícula, eu vou precisar do tamanho dela, do diâmetro dela. E esse é um valor que eu vou poder estar utilizando, certo? Fica para vocês, então, um segundo exercício para estar avaliando. O procedimento é parecido, mas tem algumas coisas diferentes que vocês vão estar avaliando. Ele está pedindo para analisar essa distribuição granulométrica de quartzo. Está pedindo para calcular a distribuição de tamanho. Está pedindo o diâmetro de Salter novamente. Está dizendo aqui para a gente que é para considerar o fundo do sistema. Então, lembra que lá antes a gente não considerou o fundo? Aqui ele está pedindo para considerar com o diâmetro da última peneira, que foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão achar a última peneira e vão encontrar qual que é o diâmetro dela. Aqui ele está com uma nomenclatura um pouquinho diferente, que é o que a gente obtém no laboratório. Por exemplo, na peneira de mesh número 4 não ficou nenhuma partícula. E também ele não está dando direta fração, ele está dando para a gente aqui a massa retida. Então, quando a gente for montar a nossa tabela, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, olhando para a nossa tabela, mesmo cara que a gente tinha antes, a gente tem aqui a peneira e a massa retida. Então, com a massa retida, eu vou calcular aqui o meu xi, ou seja, a fração mássica para cada uma das peneiras. Para isso, eu tenho o somatório aqui embaixo, que vocês, se não tivesse disponível, vocês podem calcular. Ou seja, é a soma de todos os valores de massa para saber o quanto de massa tem no total do meu sistema. Então, a soma de todo mundo
que ficou aqui no meu sistema. Então, esse valor de massa, eu vou fazer o 6,68, por exemplo, e dividir por 80 para achar qual que é o XI aqui dessa minha linha, dessa minha peneira. Aqui, ele está pedindo DI negativo, menos DI ou mais DI, só que ele só está dando uma peneira. Então, o que a gente vai fazer? Para essa primeira peneira minha aqui, que eu não tenho informação nenhuma, eu vou achar o correspondente para a peneira de tamanho número 4 e vou colocar esse valor aqui para as duas igual, e a gente vai ter o diâmetro da peneira do tamanho 4. Para essa segunda, a gente sabe que o que ficou retido nessa peneira de tamanho 6, ele passou por essa peneira de tamanho 4. Então, a gente vai relacionar as duas. A gente vai ter o diâmetro da peneira número 4 e a gente vai ter o diâmetro aqui da peneira número 6. Então, vai olhar na tabela lá o mesh de cada uma delas e vai achar o valor correspondente de cada uma delas. Então, para achar aqui a correspondência entre elas, a gente vai estar colocando aqui a nossa peneira de tamanho 6, então de diâmetro 6, aí de mesh 6, e a gente vai ter aqui a nossa peneira 4. Então, aí para achar a média entre os dois, a gente vai estar trabalhando com esses dois valores aqui e vai achar a média de cada uma das minhas peneiras aqui. E isso vai valer para todas as outras de baixo. Então, se tá na peneira 8, passou pela peneira 6. Se tá na peneira 10, passou pela peneira 8. Vocês vão relacionar sempre de duas em duas, ok? A pressão acumulada a gente já sabe como calcular, calcula do mesmo jeito. E a abertura vocês encontram na mesma tabela que a gente tinha olhado antes. Então é só voltar um pouquinho à aula. Tá aqui já a tabela para vocês preencherem com o x e DI para calcular o somatório aqui no final. Então vocês vão somar todo mundo aqui no final e vão encontrar daqui o diâmetro de Salter da partícula, certo? A resposta do que vocês vão estar encontrando aqui para esse exercício 2 está aqui, para vocês poderem conferir se está tudo certo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, qualquer erro que vocês perceberem na apresentação, alguma coisa, vocês podem me chamar para ver como é que vai trabalhar. Mas é isso, então eu espero que vocês consigam entender tudo e qualquer coisa é só entrar em contato e a gente consegue tirar as dúvidas, beleza, pessoal? É isso.